Olá meu povo, você que me acompanha aqui por este canal. Bom, eu recebi essa questão aqui, que foi me enviado. Eu resolvi trazê-la aqui para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Aqui essa questão vai abordar sobre a situação do verbo haver no sentido de impessoalidade, ok? Ó, se você ainda não está me seguindo, já me segue, se inscreve aqui no canal. Vamos acompanhar. Bom, essa questãozinha está nos dizendo assim, parece que foi uma questão que caiu na Guarda Municipal, acho que do Rio de Janeiro, imagino que seja isso. Aí ela está falando aí, nesta semana, vírgula, houve uma audiência pública. O que nos interessa é esse termo sublinhado, uma audiência pública. Aí bota lá, com a participação de pesquisadores, representantes diferentes da sociedade civil. Aí ele vai querer o quê? Uma reescritura. Se o termo em destaque fosse substituído por audiências, aqui era para o candidato pegar e escrever a palavra houve uma audiência pública e embaixo ele escrevesse houve audiências e fazer o comparativo. Aí ele teria a resposta, ok? Vamos lá. Aí ele pergunta se substituindo as três palavras uma audiência pública por apenas audiências, ok? A reescrita da frase à luz da norma padrão no mesmo tempo verbal seria, vamos lá, letra E. Nesta semana houve audiência, ou como é que é? Nesta semana houvessem audiências. Não, essa não dá nem para comentar. Lembrando que o verbo haver no sentido de ocorrer, ele é impessoal, ou seja, não sofre flexão. O que acontece com isso? Independente de ser uma coisa que é singular, houve uma audiência ou houve audiências, o verbo haver, que é o houve, vai continuar do mesmo jeito. Não vai ser houveram, houvessem, beleza? Olha aí, a letra D, ele botou assim, haveriam audiências. Não pode flexionar, ou seja, não pode ir ao plural. E haveriam, isso aí está lá no pretérito mais que perfeito, perdão, no futuro do pretérito, perdão. Houveram, aí poderia ser pretérito perfeito ou o mais que perfeito, mas não é o caso. E houvem audiência, nossa, velho, piorou. Então gabarita letra A, ok? Agora vamos entender como isso aqui poderia ficar, como isso aqui realmente poderia ser feito. Acompanha aí. Então, meu querido, agora como que eu poderia ter, ou quando, melhor dizendo, que eu poderia ter uma flexão do verbo haver? Quando ele for locução verbal de tempo composto. Exemplo, pretérito perfeito composto. O pretérito perfeito composto é formado pelos verbos ter ou verbo haver mais o particípio do verbo principal. Vamos supor que no nosso exemplo aqui o verbo principal seja o verbo cantar. Se você for lá no presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, tá? Só cuidado que isso aqui é a pegadinha de prova. Quando eu digo eu canto é presente, ok? Mas quando eu disser eu tenho cantado é pretérito perfeito composto. Fique atento. Então vai aparecer aí na tela para vocês aí, ó. Eu tenho cantado. É a mesma coisa de eu dizer, melhor dizendo. Eu hei cantado. Eu tenho cantado é a mesma coisa de eu hei cantado. Verbo ter ou haver no presente, mais o particípio do verbo principal, que é o verbo cantar. Então eu tenho cantado é a mesma coisa que eu hei cantado. Beleza? Vamos ao outro exemplo. Vai aparecer para vocês aí, ó. Eles tinham chegado, ou eles haviam chegado. É o pretérito mais que perfeito composto. Daniel, mas tinham e haviam é pretérito imperfeito. Eu sei disso, cara pálida. Porém, na composição de tempo composto, o pretérito imperfeito juntado com o particípio do verbo principal, que no caso aqui seria o verbo chegar, eu tenho o pretérito mais que perfeito composto. Essa é pegadinha de prova. Cuidado, não erre. Eu tinha chegado é a mesma coisa que eu chegara. Pretérito mais que perfeito composto. Beleza?
Aí voltando àquela questão, a questãozinha que nós estávamos falando, que estava dizendo sobre as audiências, nesta semana houve uma audiência. O verbo haver está aí. Você está vendo algum particípio, algum outro verbo no particípio? Não está. Então está dizendo que nesta semana ocorreu uma audiência. Logo, o verbo haver no sentido de ocorrer, no sentido de existir, não se flexiona. Então, o próximo termo, ainda que plural, o verbo, que é o verbo haver, vai continuar no singular. Então, é indiferente eu dizer, nesta semana houve uma audiência ou nesta semana houve audiências. Eu sei que a audiência está no plural, ou seja, são mais de uma audiência. Porém, o verbo haver não vai se flexionar. Por isso que você vê na questãozinha aí, ó, aparecendo na tela, vou chegar para cá para poder aparecer aqui, ó, aparecendo como gabarito a letra A, ok? Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like, diz aí se você entendeu, se não entendeu. Espero ter ajudado. Beijo, forte abraço, até a próxima.